Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o Jonah. Estamos aí para mais uma edição do Jonah Games News, a edição do dia 22 de março de 2025. Iremos abordar todas as notícias que saíram nessa semana do mundo dos games, vamos ler as matérias e vamos comentar brevemente um pouco da minha opinião sobre cada notícia que for relevante. Então vou pedir para vocês, pessoal, se deixa o seu like aí, né? Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Todo sábado às 19h30 tem a edição do Jonah Games News, pessoal. Com todas as notícias, se tiver memes, trailers, reações aí da semana dos games, beleza? E pessoal, lembrando, todas as matérias e notícias eu tiro do meu próprio canal do WhatsApp, onde eu tô fazendo ao vivo, em tempo real. Saiu a notícia na internet, seja em qualquer dos grandes canais aí, ou direto da fonte, eu já estou postando lá em tempo real a notícia. Então eu vou deixar o link do canal do WhatsApp se você quiser acompanhar semanal, diário, né, diariamente, semanalmente aí, todas as notícias. Eu quero ficar ligado nas notícias em tempo real. No canal do WhatsApp que eu vou deixar na descrição o link, você vai ter, você acessa lá, segue, ativa o sininho que você vai ter as notícias em tempo real, pessoal. Né? Saiu ali, sei lá, quarta-feira, trailer do GTA 6, vai sair lá a notícia para vocês, porque o Jonathan tá antenado a tudo, tá bom? E caso você perdeu, né, não conseguiu acompanhar, ou caso você quiser assistir o programa para ver, né, todas as notícias de uma vez só, ou, né, querer saber um pouco da minha opinião, Jonah Games News todos os sábados às 19h30, beleza? Bora lá então, pessoal! Então, vamos para a primeira notícia aqui sobre Elden Ring Night Rain. Para quem não sabe, Elden Ring Night Rain é o novo jogo aí da franquia Elden Ring da FromSoft. É um jogo aí mais voltado ao online, ao cooperativo, onde você vai sozinho ou com mais dois amigos entrar numa sessão, numa partida. Essa partida vai ser meio estilo Battle Royale, vai diminuindo o campo de batalha. E também com traços de roguelike, onde você vai atrás de chefes, né? Você vai matando subchefes, monstrinhos ali, vai pegando armas, vai upando o nível, vai indo até você chegar ao chefe principal. Onde serão 3 dias, seria um ciclo de 3 dias, onde você vai enfrentando chefes até chegar ao chefe final, ao boss final e vencendo. Então você vai pegar itens e vai ter que se ajudar bastante com os seus amigos para conseguir. Né? E o legal, pessoal, é que o Elden Ring Night Rain, ele vai, além de pegar os cenários do jogo base Elden Ring e os bosses e os monstros, ele também vai trazer bosses de outros jogos, né, da FromSoft, Dark Souls, Bloodborne, provavelmente. Então ele vai trazer alguns chefes. Já foi confirmado o Nemesis King, lá o Rei Sem Nome, que tem até no trailer ele lá, né, vai ter algumas mecânicas novas onde você vai poder escalar, né? Vai poder planar. Então, bem legal, galera. Então tá prometendo aí, a galera tá bem animada aí com esse novo spin-off. Parece um spin-off, né? E a gente acabou saindo vazou na verdade aí, que um boss de Dark Souls irá estar presente, né? Então vou ler para vocês aqui, ó. As informações de mais um chefe de Dark Souls que estará presente em Elden Ring Night Rain. Elden Ring Night Rain é a mais nova proposta From Soft, trazendo novamente essa amada franquia, mas dessa vez com um foco no cooperativo e elementos do gênero Battle Royale. Foi o que eu falei para vocês agora. O jogo já mostrou que terá chefes antigos da franquia Dark Souls, como Nemesis King, e agora o usuário CMZ46 acaba de vazar uma outra participação especial, o Gaping Dragon, do primeiro Dark Souls. Gaping Dragon foi um clássico chefe do primeiro Dark Souls, o qual se tornou bastante popular na comunidade graças ao seu incrível design monstruoso. Então, para quem não sabe, o Dream Night Rain vai estar com previsão aí de ser lançado dia 30 de maio para PlayStation 4, então, geração antiga, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series SX, né, e o para PC. Então, praticamente eu resumi tudo para vocês aí antes de ler a matéria do que se trata. Então, mais um boss aí de Dark Souls aí confirmado, né, com imagens vazadas aí. Na verdade, sim, não vou dizer confirmado. Confirmado é exagero porque não foi confirmado pela From Software, mas foi vazado aí que ele vai estar presente, beleza? Bora lá para a próxima notícia então, pessoal. Então, pessoal, a próxima notícia aqui é sobre Silent Hill F, e eu vou ler para vocês a matéria, né? Mas antes eu vou passar que Silent Hill F, para quem sabe, não foi jogo da franquia Silent Hill, foi anunciado num evento da própria Konami só para anunciar esse jogo na semana passada, na quinta-feira da semana passada.
E saiu alguns detalhes sobre o jogo. Além das imagens, saiu alguns detalhes. Eu vou ler para vocês aqui e a gente comenta um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Silent Hill F. Konami está preocupada com o nível de terror e horror psicológico que Silent Hill F poderá trazer aos jogadores. Na noite da última quinta-feira, penúltima na verdade, né? Penúltima quinta-feira, dia 13, foi dia 13 que foi feito o evento, a Konami promoveu a transmissão para apresentar os detalhes de Silent Hill F, novo jogo da franquia que promete assustar jogadores mais medrosos, especialmente com os designs dos monstros revelados no primeiro trailer. A história, um pouco da história, pessoal. A história se passará em uma vila japonesa dos anos 60, onde a adolescente Hinako Shimizu deve enfrentar vários perigos em meio à neblina. Clássica neblina, né, da franquia. O jogo promete um horror com base na cultura do Japão daquela época, e o player encontrará assuntos que podem ser sensíveis e perturbadores. Dito isso, até a própria Konami recomendou, veja só pessoal, recomendou em seu site oficial para os jogadores pausar por um tempo se estiver desconfortável. Nas palavras dela foi assim: o jogo conta com representações de discriminação de gênero, abuso infantil, bullying, alucinações induzidas por drogas, tortura e violência gráfica. Tipo assim, na minha concepção, é a salada completa para um terror psicológico, né? Caramba, é pesadíssimo. Esse game se passa no Japão dos anos 60 com tem representações baseadas nos costumes e cultura daquela época. Beleza, é isso que a gente cursou ali. Essas representações não refletem as opiniões e valores dos desenvolvedores ou de qualquer indivíduo envolvido. Se você se sentir desconfortável, por favor, pause um pouco ou converse com alguém que confie. Resumindo, Silent Hill F vem com tudo para ser um jogo altamente aterrorizante, de forma visual e psicológica. Então, Silent Hill F ainda não tem previsão de lançamento, pessoal, mas vai chegar no PS5, Xbox Series e PC. Então, galera, é o seguinte, a Konami parece que ficou até preocupada com o horror, né, que pode ser Silent Hill. É tipo aquele meme lá do Jurassic Park. Será que vai assustar as crianças? Aí o cara fala, isso aí vai assustar até os adultos. Então, tipo assim, o jogo tá prometendo ser bem pesado, pelo que eu tô vendo, pra Konami vir soltar uma nota. Tipo assim, o jogo não tem nem data de lançamento, nada, e simplesmente a Konami falou, não, vamos lá falar que o jogo é perturbador. Tipo assim, a gente teve um pouco antes do lançamento, eles lançaram uma nota dessa, estavam se preocupando, mas já, com essa preocupação, ou o jogo tá mais perto, né, do que a gente espera, assim, do lançamento, é, ou eles estão muito preocupados realmente que o jogo esteja muito pesado, né? Se bem que hoje, né, qualquer coisa tem que se desculpar e tem que já pisar em ovos, como a gente fala, né? Então pode ser que os temas do jogo eles fiquem preocupados de gerar polêmica. A gente vê que a Ubisoft está sofrendo bastante com isso. Então por isso que eles vieram falar. Mas pela ideia deles é que o jogo tá absurdamente aterrorizante. Porque pra eles falar, ó, pausa um pouco, vai conversar com alguém que você confia. Se você não for uma pessoa que você não confia, por exemplo, eu não confio ali naquela pessoa, não vai conversar com ela, vai conversar com alguém que você confia. Tipo assim, tá muito aterrorizante pelo que eu tô vendo no jogo. Então é isso aí, galera. Silent Hill F aí com promessa aí de ser um jogo bem pesado mesmo. Bora lá, pessoal, pra próxima notícia. A próxima notícia aí é sobre Intergalactic, de Eric Profet, né? É o novo jogo da nova IP aí da Naughty Dog. Eu vou ler a matéria para vocês, depois eu comento um pouco sobre, tá? Essa palavra frustrante deu o que falar, só vou avisando vocês, né? Principalmente eu postei nas todas as redes. Mas vamos lá. Frustrante, beleza. Neil Druckmann revelou, novo, tá aí na tela pra vocês, eu tô lendo, mas tá aí na tela pra vocês lerem a notícia em si. Revelou um novo detalhe frustrante sobre a história do novo jogo da Naughty Dog, Intergalactic de Eric Profet. O jogo da Naughty Dog, após o sucesso de The Last of Us, intrigava os jogadores de como seria a sua história e suas respectivas viagens, entre aspas, galácticas, né? Porque o nome do jogo é Intergalactic. O que você pensa? Intergaláctico? Pô, vai ter viagem, né? Vou viajar entre planetas, entre galáxias, sei lá. Você pensa, né? E detalhe que. Depois eu comento um pouco. Porém, o aguardado do jogo acabou de receber uma atualização frustrante. Segundo o próprio criador do jogo, Neil Druckmann, o jogador não conseguirá viajar entre planetas, desmontando uma das teorias mais populares da comunidade desde o anúncio de Intergalactic. Segundo Neil Druckmann, a protagonista, perdão, Jordan, sofrerá um acidente com sua nave no planeta Sempiria. E toda a sua jornada se passará neste único planeta. Confira as palavras do diretor. Jordan se acidentará com a sua nave Porsche no planeta Sempiria e lutará durante todo o jogo para sair dele.
afirmou Druckmann em um vídeo curto divulgado nas redes sociais, confirmando que o objetivo principal será escapar do planeta. Ou seja, mesmo o jogo tendo o nome Intergalactic, não será possível fazer viagens intergalácticas. Então o Intergalactic aí não tem data definida para lançamento, está sendo desenvolvido só para PS5 exclusiva. É o seguinte, galera, eu vou falar para vocês aqui sobre a minha opinião. A minha opinião, sendo bem sincero, eu prefiro um jogo mais linear. Estilo The Last of Us e Uncharted, que é assim, mais fechadinho. Tipo assim, é um ambiente grande que você transita bastante, assim, não é um corredor, né? Não é fechadão, mas é um ambiente que você vai por um bom caminho para lá, vai por um bom caminho para cá, mas é linear, tem as partes fechadas, né? Alargadas ali. Então eu prefiro assim, porque eu gosto assim do The Last of Us por causa disso. É um jogo linear que você é, né, direto ao ponto. Não é igual, por exemplo, um RPG assim da Ubisoft ou de outros RPG aí que são milhões de missões e para você ir lá você tem que ir lá não sei aonde, viajar no mapa para pegar e voltar e ali toma posto, sabe? Pega posto avançado ali, coletável para todo lado, coletável. Tipo, às vezes tem um lugar lá na PQP que simplesmente não tem nada a ver com a história, mas tem um bendito coletável lá que você, deixa eu ver se você gosta de platinar, você vai lá buscar. Então é o seguinte, galera, eu prefiro. Só que quando eu vi Intergalactic, eu esperava que o jogo ia se passar de uma forma que você ia viajar, não digo entre galáxias ou um Starfield da vida, que é um espaço que você tem milhões de planetas para você visitar, ou no Man's Sky que você vai e vê, conhece o universo. Não, eu esperava assim algo estilo Star Wars, sabe? Star Wars Jedi, que tem ali alguns planetas que você vai assim, você não fica ali viajando. Mas tipo assim, pô, você levanta com a tua nave e daí passa ali um tempo ali dentro da nave, pousando ali no planeta, estilo Star Wars. Eu esperava que fosse isso, né? Que não fosse o jogo linear, mas fosse algo estilo Star Wars Jedi. E porque o nome do jogo, mas no trailer já falava, na sinopse não falava. Mas assim, no trailer, a cena inicial é uma puta de uma cena que você tá na visão Porsche, coisa mais linda, escrito ali Porsche, que você entra ali, né? Que você liga ali o som ali da Sony, né? E você, a nave, aquela nave ficou linda, você pensa, pô, caramba, isso aí vai ter viagem, né? Na velocidade da luz com essa nave. Então, eu tô falando que eu esperava que fosse assim. Eu gosto de jogo mais linear, mas eu esperava que fosse alguma coisa um pouco maior. Em alguns planetas que você viajasse ali. Mas não, pessoal, o Intergalactic vai ser focado apenas num planeta. Você vai ter a tua nave e tal, você vai estar viajando, sei lá, bateu uma pane ali, ou alguém veio caçando você e te atirou e tua nave achou um planeta escondido, ou se escondeu num asteroide, daí o asteroide te levou sei lá pra onde, e você caiu nesse planeta chamado Sempiria. Para quem não sabe, não, saiu uma notícia semana passada que o jogo você vai contar a história de fé e religião, já até no último Diana Games eu falei sobre isso, né, de uma religião nesse planeta Sempiri, que está há 600 anos sem comunicação com ninguém do universo, e você vai cair exatamente nesse planeta, e aparentemente a jornada vai ser toda nesse planeta exclusivamente. A tua nave vai ser para você cair e talvez para você sair do planeta. E vai ser um jogo estilo, talvez, né, linear. Porém, tem mais isso aí. Porém, saiu alguns rumores que talvez a exploração do jogo não seja linear. Seja estilo Elden Ring. Talvez seja meio que um mundo aberto ou semi-aberto dentro de um exclusivo planeta. E diz que a exploração vai ser meio estilo Elden Ring, onde você vai ter que explorar por conta própria. O jogo não vai te dar muita dica, você vai ter que simplesmente explorar por conta própria. Diz alguns rumores, a gente não pode falar sobre isso. Mas o foco principal é que o jogo não terá viagens intergalácticas e não terá viagens interplanetárias. Vai ser algo mais dentro de um planeta só. Então, assim, quando eu coloquei frustrante, muita gente fica, frustrante pra você, só porque eu gosto assim e tal. Mas por que é frustrante? Porque eu posso preferir de um estilo de jogo. Por exemplo, eu posso preferir que o jogo seja só estilo Uncharted e The Last of Us. Mas a minha cabeça, a minha ideia estava em outra. Tava, né, já focando em outra. Então frustrou um pouquinho, porque, não vai ser desse jeito, então tá, vamos pensar agora de outra forma. E é isso, galera. Então, só que eu confio na Naughty Dog. E assim, se for, como eu falei no último Diana Games News, se fosse um jogo de outra produtora, depois de tudo que tá saindo essa semana, quando o Drogo tem que vir na rede social explicando algumas coisas, né? Tipo, esse aí ele teve que vir à rede social explicar, galera, não tem viagem intergaláctica, é de um planeta só.
porque ele tá preocupado, provavelmente o pessoal tava criando muita teoria, e na internet hoje tem que se acostumar que teoria é o que mais tem. Muita gente fala, quem faz, todo mundo faz teoria. Não adianta, a internet é assim. Você soltou qualquer coisinha, é milhões de teorias. Está acontecendo com o GTA 6, né? Nossa, teoria. Não é nem teoria do jogo. GTA 6 é a teoria aí do trailer. O trailer tá lá nas datas, lá dentro da placa do carro, lá no GTA V, essas coisas. Então, assim, galera, se fosse de outra produtora, eu estaria com o pé atrás sobre esse jogo. Não iria confiar. Eu ia esperar para ver. Mas como é da Naughty Dog, eu confio, cara. Não adianta. Eu confio na Naughty Dog. Então, o jogo que vir, eu vou querer conferir. Porque eu sou fã aí da Naughty Dog, sou fã aí do Neil Druckmann. Então, por ser da Naughty Dog, eu tô confiante que vai ser um jogaço. Mas se fosse outra produtora, eu estaria com o pé atrás. Vamos lá, pessoal. Bora lá para a próxima notícia. Muito bem, galera. A próxima notícia é sobre God of War. Mais necessariamente aí a série de God of War. Pra quem não sabe, pessoal, tá até rolando uma série. Tá sendo produzida uma série pela Amazon aí contando a história de God of War. É um pouco frustrante, vou falar pra vocês o porquê, mas vamos ler a matéria primeiro aqui. Bora lá então. Deixa eu só aqui, beleza. Série de God of War, pessoal. Revelado um novo detalhe da série de God of War que será produzida pela Amazon. Vamos conferir o que é. A série adaptada da franquia God of War terá ao menos 2 temporadas, afirma o showrunner da produção da Amazon, Ronald D. Moore. A revelação foi feita durante a entrevista a Kate Sackhoff. Aspas, ele disse, entre aspas, ele disse daí. No momento, estou trabalhando na adaptação desse jogo, chamado God of War. Só um pequeno parênteses, parece que ele não conhece o God of War, porque se eu sou um diretor que conheço, dizendo, no momento eu tô trabalhando num jogaço aí, God of War. Não, ele se falou assim, no momento estou trabalhando na adaptação desse jogo chamado God of War. Tipo, dizendo, é um jogo aí que se chama God of War e eu tô trabalhando nele. Então parece, nessas palavras, desse jeito, se a tradução foi feita correta, que ele não conhece o jogo. Vamos lá, continuar. É um grande título do mundo dos videogames, que a Amazon encomendou 2 temporadas, e perguntaram se eu toparia participar. Eu literalmente estou na sala do roteirista, e esse é o meu novo projeto. Olha, vamos torcer para que seja alguém que conhece minimamente, mas não sei não, hein? Disse Moore. Em desenvolvimento desde 2022, entre aspas de novo. Caramba, faz 3 anos que está em desenvolvimento e não teve uma imagem da série. Mas beleza. A série acompanhará a jornada de Kratos, o deus da guerra, com seu filho para realizar o último desejo da esposa em vida. Ter suas cinzas espalhadas do ponto mais alto. Mas, para surpresa do protagonista, a missão se tornará uma aventura épica, o qual encontrará deuses e monstros no duelo pelo destino do mundo. Beleza, aqui a gente conhece que é do jogo. Por enquanto não há informações sobre o elenco, nem número de episódios, nada, resumindo. God of War é uma parceria entre a Sony Pictures e a Amazon Studios, em associação com a PlayStation Production. Então, galera, é o seguinte. Primeiro, sempre foi meu sonho ter um live action de God of War. Um filme, antigamente a gente falava muito de filme, né? Não falava muita série quando era criança, mas um filme. Só que filme é difícil para contar a história, né, do God of War. Então uma série é o mais aconselhado. Só que a gente queria da saga grega, né? Uma série da saga grega seria maravilhosa, sei lá, cada temporada ali contar a história de um jogo ou dividir em temporadas cada jogo, tipo a primeira temporada, né, tipo o primeiro jogo se dividir em algumas temporadas. Mas não, galera, simplesmente eles vão abandonar a saga grega e vão focar na série da saga nórdica, né? Até entendo porque a saga grega ali não, né, questão de história ali tem que ser bem mais elaborado e a saga nórdica praticamente tem a história feita, porque é um jogo narrativo, enquanto a saga grega é mais focado na gameplay, mas pô, tinha que ser a saga grega, né? Não pode isso. Mas beleza. Vai ser feito da saga nórdica. Tô preocupado porque parece que o diretor ali não conhece o jogo. Faz 3 anos que está em produção, não tem uma imagem, não tem elenco, não tem nada. A única coisa que tem é que vai ser 2 temporadas o jogo. A God of War. Ou seja, possivelmente God of War 2018 a primeira temporada e God of War Ragnarok a segunda temporada. Ou seja, estou com muito pé atrás e eu confio na Amazon, mas tô com o pé atrás, cara. Tô com o pé atrás, ser bem sério. Não sei não dessa série, não tô muito esperançoso. Então, comenta aí no chat aí o que vocês estão achando. Comenta aí, coloquem nos comentários o que vocês acham que vai ser essa série aí. Isso aí, galera. Vamos lá para a próxima notícia, né? Ver o que tá rolando aqui, que rolou aí na semana dos games.
Antes da próxima notícia, só falar aí que eu fiz uma enquetezinha da série do God of War, você tava animado aí, e o que ganhou é que o pessoal tá animado pra série. O pessoal tá. Teve alguns votos que não estavam muito animados, mas a maioria venceu que tava animado. E é isso aí, pessoal. Lembrando, eu estou tirando. Estou tirando não, mas eu estou pegando o material para esse Jonah Games aqui do canal de notícias do Jonah Games no WhatsApp, onde eu posto em tempo real notícias. Então, ó, vocês viram que tem bastante notícia legal. Então eu deixei o link na descrição aí do canal do WhatsApp. Clica, segue, ativa o sininho que você vai ficar por dentro de tudo em tempo real da notícia dos jogos. E a gente fará todo sábado às 7h30 esse programinha aqui para reunir tudo e comentar um pouco sobre isso, tá? E eu quero ver vocês comentando no chat aí. Quem tá acompanhando aí a estreia do programa ao vivo, vai comentando, vai conversando. Quem estiver vendo depois, comenta também o que tá achando e qual notícia tá te interessando e o que você acha das notícias, beleza? Vamos lá, pessoal, aqui ó, sobre a Sony aqui, sobre a PlayStation, né? Novo estúdio para a PlayStation. A PlayStation adquire um novo estúdio, mais um, tá? Nessa aquisição aí, né? Brigando aí meio com a Xbox, pra ver quem adquire mais estúdio. E a matéria diz o seguinte: mais um novo estúdio é anunciado como parte da PlayStation Studio. Beleza, vamos lá. Eu só ler aqui para vocês, né? O novo estúdio, comandado por Jason Blundell, antigo responsável por Call of Duty Zombies, agora fará parte da PlayStation Studio. O novo estúdio, chamado Dark Outlaw Games, que já está trabalhando há algum tempo em segredo com a Sony no desenvolvimento, segundo rumores, claro, em um novo jogo de serviço. Considerando que o diretor e dono da Dark Outlaw Games possui anos de experiência em Call of Duty, certamente está sendo uma boa adição nessa empreitada da Sony, para tentar fazer jogos de serviço, né? O desenvolvedor já trabalhou com a Sony antes no seu antigo estúdio Deviation Games, onde também estava trabalhando em parceria com a Sony, mas acabou deixando o comando em 2022, antes mesmo do estúdio ser fechado. É aquilo lá, né? O cara tinha um estúdio dele mesmo que estava trabalhando para a Sony, nunca viu um jogo, pode ter que ter saído algum jogo dessa Deviation aí. Não deu certo, o cara saiu, o estúdio passou ali um tempo, fechou, o cara vem abrir um novo estúdio, a Sony foi lá, comprou o estúdio, o cara e trouxe o cara de volta, tipo. Não dá pra entender, sendo bem sincero. Só que o cara tem currículo, né? O cara trabalhou em Call of Duty por muito tempo, então tem currículo. E agora o Jason Blum volta com um novo estúdio para ajudar em um dos projetos que a Sony mais anseia, desenvolver um bom e lucrativo jogo de serviço. Resumindo, a Sony quer, galera, aí fazer um jogo de serviço de qualidade porque quer dinheiro. O jogo de serviço é sinônimo de, ó, money, 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 dinheiro. Então, o sonho deles é um jogo de serviço, então onde eles vê a oportunidade, eles vão querer estar trabalhando. Provavelmente esse estúdio esteja trabalhando, ajudando a Bug, né? Que é a Bang, né? Band, que é a dona do Destiny, que a Sony comprou, né? A Band. Então, eu acho que eles estão querendo trazer talvez o jogo de serviço. Cancelaram The Last of Us por causa do foco no Intergalactic. Deve estar vindo alguma coisa grande de jogo de serviço aí. E a Sony tá com esse sonho, tá com esse estúdio aí novo. E vamos lá, né? Vamos ver quem vai ser a galera. É, Não pede muito jogo de serviço, mas como eles querem ganhar dinheiro de jogo de serviço, dá dinheiro, porque além de vender o jogo, ou mesmo que saia jogo gratuito ainda, vende muito com as microtransações. Lembrando que a Sony lançou Concorde como um dos jogos aí com mais de 100 milhões de reais. E não sei, lembro se é reais ou dólares, mas 100 milhões, talvez dólares, investidos e o jogo lançou vendido aí, não era nem, não era nem gratuito. Vendido, dali uma semana o jogo flopou, a Sony cancelou o jogo e acabou. Lembrando, a Sony tomou essa decisão drástica de cancelar o jogo, mas se ela tivesse deixado o jogo gratuito, pelo menos para o pessoal jogar, vai que o jogo fosse para frente, vai que sofresse atualização, mas não, simplesmente eles cancelaram e acabou. E é isso aí, a Sony nessa empreitada de buscar um jogo de serviço. Beleza, galerinha? Bora lá para mais uma notícia. Antes de bora lá para mais uma notícia, eu fiz uma enquetezinha sobre jogos de serviço, né? O que acha dos jogos de serviço? As enquetes são feitas lá no canal do Whats, tá, galera? Eu coloquei, acho necessário, prefiro jogar online. Acho desnecessário, prefiro single player. E acho que tem que ser balanceado entre serviço e single player. E a galera votou mais em que acha desnecessário, que só prefere single player. Mas teve alguns votos para que acha que tem que ser balanceado. E quase nenhum voto que prefere jogo de serviço, prefere jogar só online. Então, isso aí. Voz do povo aí. Muito bem, pessoal. Então,
Próxima notícia é bem interessante, na verdade. Lembrando, eu tô indo gradativamente aqui. Nesse dia não tinha sido lançado Assassin's Creed Shadows. E eu vou falar pra vocês que a Ubisoft fez uma ação de marketing simplesmente absurda, cara. Eu gostei. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo aqui dessa ação aqui de marketing que tá simplesmente top demais. Na verdade, eu vou ler primeiro pra vocês, depois eu rolo o vídeo, beleza? Então, a matéria diz o seguinte: o marketing tá on. Assassin's Creed Shadows vira tokusatsu com trilha de Edu Falaschi. Edu Falaschi, sabe, fez a trilha lá do Cavaleiros do Zodíaco, né? Façam elevar. É bem top. Um novo vídeo profissional de Assassin's Creed Shadows traz elementos do jogo para o mundo real. Para quem não é familiar ao termo tokusatsu, se refere a séries de live action de heróis que começaram a fazer sucesso no Brasil durante os anos 80. Pensa em Jaspion, Jiraiya, Changeman, por exemplo. A adaptação do jogo é estrelada por Jogazu, como Yasuke, né? Acho que é lutador, se não me engano. E a Thaís Matsufuji, que é, pra quem não sabe aí, trabalha no Flow Games, apresentadora do Flow Games. E também esposa do mago, David Jones, faz a papel da Naoi. Vamos ver o vídeo, galera. Vocês me comentam aí o que vocês acharam. Bora lá. Assassin's Creed Shadows, Guerreiros das Sombras. Guerreiro das chamas, forjado em dor, dragão que renasce em valor. Nas sombras da noite e da escuridão, a águia se faz guardiã. Yasuke Naue, a força da história se faz. No passado, um legado a trilhar. Go and strike, strike as one. Sempre prontos a recomeçar. Go and strike, strike as one. Pelas sombras em nome da luz. Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Shadows, versão brasileira, Ubisoft Brasil. Caramba, galera, eu vou falar pra vocês que, sinceramente aí, eu achei muito top. Mas muito top mesmo. É... tipo, lembrou muitas séries antigas. É série dos anos 80, não era nascido, mas lá passava, né? Passou por muito tempo ainda na televisão e assistia. O meu pai gostava muito. Eu lembro que o meu pai baixou até uns episódios da internet, uma época que a gente assistiu bastante. E, pô, é muito bom, foi muito criativo. O marketing da Ubisoft Brasil está, ó, de parabéns. É o melhor, para mim, um dos melhores markets de games que tem, se não for o melhor, cara. E é o melhor marketing da Ubisoft do mundo, de todas as Ubisoft mundial, é o melhor. Tipo assim, pra quem não lembra, né, teve até Caju e Castanha promovendo Assassin's Creed Valhalla, né? Assassin's Creed Valhalla. Todo mundo quer jogar. É muito bom, cara. Eu não vou lembrar a musiquinha do Caju e Castanha, mas era muito massa, cara. E caramba, cara, muito bom. Pô, tá de parabéns, né? Só tenho que comentar aí que eu gostei, cara. Eu gostei, achei muito top, assim. E ó, o marketing da Ubisoft Brasil aí é simplesmente absurdo. Comenta aí, galera, que estiver no chat aí ao vivo, o que você achou dessa promoção, dessa propaganda. E se você que tá vendo depois do vídeo, comenta também nos comentários o que você achou. Eu simplesmente achei muito top, cara. De verdade. Parabéns, Ubisoft Brasil. Muito bem, pessoal, vamos dar uma pincelada aí nos jogos que foram anunciados para o Game Pass de março, para você do Xbox aí, tá? Jogos de Game Pass de março contém Blizzard Arcade, Octopath Traveler 2 e muito mais chegou ao serviço. Então, beleza, um dos destaques é o RPG Octopath Traveler, da Square, né? Com visual retrô e com vários personagens para jogar. O game Blizzard Arcade Collection também está confirmado. Além disso, pessoal, a Xbox lembra que o aguardado 33, né, Immortals, chega nesta terça, chegou na verdade dia 18 ao serviço de assinatura, beleza? Esse é o título cooperativo onde é possível jogar com até 32 pessoas em batalhas épicas. Então, a lista completa, vou ler para vocês aqui, pessoal. 33 Immortals, 18 de março, Game Pass Ultimate PC Game Pass.
Train Sim World 5, 19 de março, Game Pass Standard. Octopath Traveler 2, 19 de março, Game Pass Standard. Já chegaram os jogos, tá? Mithril Wicked Ambrosia Island, 20 de março, Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Game Pass Standard. Blizzard Arcade Collection, 25 de março, Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Game Pass Standard. E Atomfall, 27 de março, chega de 27 de março, Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Aí tem jogos que saíram do Game Pass, ou que na verdade vão sair do Game Pass agora no final do mês, 31 de março. Então, se você tiver com um desses jogos aí zerando, corre zerar que vai sair do Game Pass. MLB The Show 24, Lil Gator Gaming, Hot Wheels Unleashed 2, Open Roads, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Yakuza Like a Dragon, The Lumpless League, Monster Hunter Rising. São jogos que irão sair, pessoal. Lembrando que todos os jogos que saem do Game Pass, automaticamente, se você for assinando, eles entram com 20% de desconto para você adquirir, beleza? Então, ó, corre lá, confira os jogos que estão entrando e os que vão sair para você terminar de zerar. Muito bem, pessoal. Lembrando, Assassin's Creed Shadows já lançou, dia 20 de março, mas teve as notas reveladas. Então, se você não jogou ainda Assassin's Creed Shadows e quer saber como é que está sendo a avaliação da crítica especializada, eu vou passar para vocês as notas que a crítica deu ao jogo. Depois a gente faz um breve comentário, né, sobre o jogo ter sido lançado, beleza? Então vamos lá. Com o embargo do jogo encerrado, foi saindo as notas do Metacritic e vou falar para vocês as principais notas. A média geral do jogo saiu com 83. Pode ser que hoje esteja diferente, 82, 81, né? Vai caindo porque muita gente vai dando hate no jogo, então vai diminuindo lá a nota do público. Na verdade é diferente, né? Tem a nota pública e a nota da crítica. Provavelmente a da crítica deve ter se mantido ali, deve estar nos 82 agora no Metacritic. Então a média geral abriu com 83. A Game Trend deu 100 pro jogo, nota máxima. CG Magazine deu 90, Checkpoint Game 90, Combo Infinito 90. Detalhe, Combo Infinito eu gosto, cara. É um canal que iniciou do zero aí e hoje os caras fazem parte do Metacritic, muito top, cara. Eu sou fã, acompanho Combo Infinito desde lá das livezinhas de Mortal Kombat e da pandemia. Games CH 90, Games Spill 90, Games Hub 90, Hey Power Player 90, IGN Brasil 90, PSX Brasil 90, Meu PlayStation 89, Games Radar 80, Stevivor 80, Push Square 80, VGC 80 e The New York Times foi que deu a menor nota, 65. Então, em si a crítica destacou como pontos positivos a ambientação imersiva do jogo, os gráficos de ponta e o grande foco no enredo dos personagens. O lado negativo de alguns veículos foi que a repetitividade do jogo, né? Principalmente das atividades de mundo aberto e alguns bugzinhos ali, com certeza, né? Ia ter alguns bugzinhos, principalmente com áudio, né? Que possivelmente possa vir corrigido em atualização da Ione. E veio na atualização da Ione para tentar corrigir. Então, no geral, as avaliações até da crítica ali foi com um bom título, chegando a franquia e fazendo jus aí a grande saga Assassin's Creed, que é top. Lembrando, galera, foi lançado agora, dia 20 de março, pro PlayStation 5, Xbox Series S, X e PC. Beleza, galera? Assim, a crítica gostou. Se você jogou, comenta aí. Ou tá jogando, comenta aí se você gostou, ou as imagens que você viu aí, se você tá gostando dessa Assassin's Creed Shadows aí, que é um respiro, né, pra Ubisoft aí, esse jogo fazer sucesso. E falando do Assassin's Creed Shadows, galera, como eu falei, foi lançado o Assassin's Creed Shadows aí no dia 20, e vou passar algumas imagens pra vocês aí, pra vocês darem uma olhada, né, que tá bem interessante as imagens, né? Veja só. Tá bem top mesmo. Olha, muito show de bola, cara, o jogo. Muito bom. Eu não tenho PS5 ainda, senão eu tava jogando esse jogo. Fazendo live, fazendo conteúdo dele. Né? Mas pretendo jogar quando adquirir meu PS5, com certeza eu vou jogar. Muito show de bola, né, as imagens, né, galera? Aí eu fiz uma votação, né, galera, sobre o que a galera tava esperando. Eu coloquei assim, e com as notas que foram reveladas, está animado para o lançamento de Assassin's Creed Shadows.
Coloquei sim, muito animado, vou jogar no lançamento. Não muito, vou esperar a promoção. Muito animado, porém eu não vou jogar no lançamento. A que mais ganhou foi que está muito animado, porém não vai jogar no lançamento. Principalmente por causa do valor, né, galera? O valor do jogo muito alto. Então quem tem a condição aí de nova geração vai provavelmente esperar. Muita gente vai esperar um pouquinho, ver se sai uma promoçãozinha. Mas os fãs da franquia, eu tenho certeza que estão adquirindo o jogo e vão jogar. Beleza, galera. Então vamos lá para a próxima notícia. Sobre o jogo Assassin's Creed Shadow, né? Sobre o novo Animus que a Ubisoft está implantando no jogo. A Ubisoft irá testar o seu novo Animus Assassin's Creed Shadow. Confira os detalhes, vamos lá. Uma das novidades que virá em Assassin's Creed Shadows é o seu sistema de hub chamado Animus, no qual promete trazer uma nova interface que irá fundir todos os jogos da franquia. No Animus, semanalmente você terá certas anomalias para resolver. No caso, essas anomalias não são nada mais do que missões que surgem aleatoriamente dentro do jogo. Seja focado em matar inimigos, roubar informações e destruir um objeto. Quando você completar essas anomalias, você irá ganhar pontos para avançar em um dos projetos do Animus. Os projetos funcionam basicamente como um passe de temporada single player. Ao conquistar pontos das anomalias, você avança do projeto e a cada nível ganha um item diferente, podendo ser equipamento ou itens de crafting para o jogo, até arquivos de dados e chaves para usar no Animus. Os itens são resgatados em uma loja dentro do jogo, que além dos resgates como recompensas também podem ser compradas pelos jogadores. A loja será atualizada semanalmente com tais itens. Esses itens seriam utilizados para melhorias dos personagens de Yasuke e Naoe, e também para personalizar sua base. O novo Animus ainda está em fase inicial, como era esperado, e como avisado pela Ubisoft, ainda será aprimorado com o tempo, conforme os jogos forem lançados. É o seguinte, galera, esse ano você entra ali, é um menu onde vai estar, o início do jogo vai estar ali, você entra, vai estar esse início. Aí vai estar ali o Assassin's Creed Shadow, e você consegue selecionar os outros jogos da franquia, assim como é o menu do Call of Duty, sabe? Que tem Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Black Ops e Warzone. Então você seleciona ali qual jogo você quer direto, ele já vai no mesmo arquivo, caso você tenha instalado, é claro. Caso você tenha instalado o jogo, ele já vai pro mesmo... direto ali pro outro jogo, Assassin's Creed Origins, ou Valhalla, ou Mirage, né? E assim, galera, ele funciona como já tem nos outros jogos da franquia, mais aprimorado. Que é onde você vai selecionar missões, por exemplo, rouba o arquivo lá na base tal, você vai lá, rouba, você ganha pontos, e você gasta no jogo, assassine tal inimigo lá não sei aonde, vai lá, pô, dentro do jogo, toda semana vai abrir uma missãozinha ou outra, você vai completar e você vai ganhar pontos para resgatar. O seguinte, galera, foi uma forma da Ubisoft colocar uma certa microtransação para ver se lucra um pouquinho dentro de um jogo single player, porque vai ter uma loja onde você vai fazer essas missões, tal, você vai acumular pontos e vai resgatar ali uma armadura, uma peça, um capacete, uma adaga, uma espada, né, itens para fazer craft ali, para produzir equipamentos, você vai resgatar com esses pontos e vai utilizar dentro do jogo. Porém, por exemplo, tem ali um item muito top. Caramba, que capacete top pro Yasuke. Eu não tenho esses pontos, ou é muito difícil conseguir esses pontos, tem que fazer muitas missões. Mas eu vi ali que dá para comprar, sei lá, R$9, por exemplo. Você vai lá, cartãozinho de crédito, compra o capacete. Ou seja, a esperança da Ubisoft ter um pouco de microtransação dentro de um jogo single player. Então, ó, inteligência. Claro, você vai poder resgatar com as missões, mas se você quiser comprar, você pode comprar também. Comenta aí o que você achou nessa novidade aí que a Ubisoft implantou no Assassin's Creed Shadow, galera. Muito bem, galera. E já que não temos aí o remake de God of War chegando, acabou de sair o Car of War. Vamos conferir o que é o Car of War? Your son has returned! I bring the destruction of Olympus! Car of War, só porque o carrinho tem uma faixinha ali, exatamente onde é a faixa do Kratos, colocaram Car of War. A galera da internet é complicada, cara. Muito bem, pessoal, depois do Car of War, eu vi uma matéria muito interessante sobre o GTA 6 e sobre como o GTA pode impactar aí na indústria dos games, né? Eu vou ler para vocês e vou comentar um pouquinho sobre isso. Sobre a concorrência com o GTA 6. O lançamento do GTA 6 poderá impulsionar a indústria de games, segundo o executivo da PlayStation. Segundo o executivo da própria PlayStation, o grande lançamento de GTA 6 irá ampliar e beneficiar toda a indústria de games, incluindo os estúdios indies. Quem indicou esse pensamento foi o Greg Rice, que é o responsável pelas relações da empresa, as relações da Sony.
junto com os desenvolvedores independentes. Ele afirmou que o sucesso do jogo poderá beneficiar de estúdios menores ao invés de prejudicá-los. Normalmente, lançamentos da magnitude de GTA 6 levam muitas editoras a adiarem seus lançamentos para evitar concorrência direta. E cá entre nós, o lançamento de GTA 6 será um dos maiores de todos os tempos no mundo dos games. No entanto, o Rice acredita que a indústria está madura o suficiente para coexistir com um fenômeno dessa magnitude. Rice reconhece que GTA 6 terá vendas expressivas e dominará a atenção do público, mas também irá atrair novos jogadores para o ramo dos games. Além disso, o executivo destacou que muitos jogadores podem aproveitar a chegada do GTA 6 para migrar do PlayStation 4 para o PlayStation 5, aumentando a base instalada no console. Esse crescimento irá abrir portas para desenvolvedores indies que poderão ter uma audiência maior para seus títulos. É o seguinte, galera, sobre isso eu acho que o cara tá certo. Por quê? Muita gente diz, todo mundo vai adiar jogo por causa do GTA 6, todo mundo vai fugir. Não vou lançar jogo porque tem GTA 6, né? Muita gente pensa, GTA 6 vai quebrar a indústria aí, vai, né, falir principalmente os desenvolvedores independentes, né? Só que é o seguinte, na minha opinião, eu concordo porque GTA 6 vai aumentar jogadores consumindo. Porque pensa o seguinte, você é aquele cara que jogou GTA San Andreas, jogou GTA V lá no lançamento, ou jogou por um bom tempo no PS3, mas acabou com a vida, o trabalho, abandonou no seu console. Vendeu aquele PS2, ou vendeu aquele PS3 que você tinha, né? Ou até o PS4 lá, porque os últimos 2 anos de jogos não te interessou, então você acabou vendendo, não tá. Porém, você quer jogar GTA 6. Pô, é GTA, galera. Todo mundo que tem um pouquinho de paixão gamer no coração vai querer jogar esse jogo. Então, isso pode fazer aquele cara que abandonou o console voltar. Só que, você acha que ele vai... Não vai voltar pro PS4, porque não tem como jogar GTA 6 no PS4. Ele vai comprar um PS5. Então, todo aquele cara que abandonou aqueles consoles vai comprar um PS5 para jogar GTA 6. Certo? Ou aquele cara que tem um PS4 que pensa, não compensa trocar, né? Não compensa comprar o PS5 porque não tá lançando o jogo, vou continuar com o PS4, mas porra, agora GTA 6, agora digamos, o que ele precisava de ânimo para comprar um PS5. Então ele vai te deixar o seu PS4 de lado e vai comprar o PS5. E digo isso às vezes pro cara que tem um PS3, nem PS4 tem, mas joga o GTA V lá, gosta muito, quer jogar o GTA 6, já vai largar o PS3, já vai direto para a nova geração do PS5. O que isso vai acontecer? Vai fazer a base de PS5 nova geração aumentar, vai fazer a base de jogadores aumentar, e com certeza no mês do lançamento de GTA 6 só vai da GTA 6. Mas daí o cara zerou o GTA 6. O cara zerou o GTA 6. O cara que comprou um PS5 zerou o GTA 6. Você acha que o cara vai comprar um PS5 só pra zerar o GTA 6? Claro que não, o cara quer voltar pros games. Então o cara vai zerar o GTA 6 e o cara vai fazer, vou achar outro jogo pra me jogar. Aí que entra os jogos indies, as outras lançamentos, né? Lançando outros tipos de jogos, dessa aventura. Então esse cara vai consumir esses jogos. Então o cara que comprou um console pra jogar GTA 6, ele vai jogar outro jogo, porque ele não vai comprar um console só pra jogar um jogo. Então se ele finalizar o GTA 6 ou enjoar ou jogar o online se tiver, ele vai simplesmente para outros jogos. Então vai ter mais jogadores para você lançar. Então com certeza o GTA 6 vai animar a indústria dos jogos e vai ajudar os outros desenvolvedores, principalmente as indies independentes, a conseguirem vender o seu jogo também. Então com certeza eu concordo com isso e digo para vocês, GTA 6 vai fazer os outros jogos, né, serem procurados, porque muita gente vai comprar um PS5 ou um Xbox Series, né, para jogar o GTA 6, com certeza. E, consequentemente, vai jogar outros jogos. Então, comenta aí o que você acha disso, galera. Escreve aí que tiver na estreia ao vivo aí. E se você estiver vendo depois, coloca aí no comentário o que você acha sobre isso, se você concorda com esse pensamento. Vamos lá, galera. Próxima notícia aí sobre o patch Day One que a Ubisoft lançou no lançamento da Assassin's Creed Shadow dia 20. A Ubisoft preparou o patch com correções de bugs, coisinha. Porém, nesse patch está mais centrada 2 modificações de certas polêmicas que o jogo se envolveu. Vamos lá. Há poucas horas do lançamento, no caso, a Ubisoft já tinha programado um patch, então ela lançou já pro jogo, patch do Ione que a gente fala. A ideia do patch é consertar alguns pequenos bugs do jogo e principalmente 2 modificações para ações polêmicas que imagens vazadas do jogo trouxeram.
A primeira mudança torna mesas, prateleiras e outros objetos localizados em santuários dentro do jogo indestrutíveis. Já a segunda mudança visa reduzir a violência contra os NPCs, removendo os efeitos de sangue em santuários e templos. Além disso, ao atacar NPCs desarmados, não haverá mais representações de sangue. A Ubisoft tomou essa decisão após trechos da gameplay surgirem na internet com o personagem Yasuke destruindo um altar e tirando a vida de um NPC em uma área de santuário. Essa ação acabou gerando bastante polêmica com jogadores nas redes sociais, alegando que ao permitir a destruição de santuário, o jogo mostrou desrespeito à cultura e religião japonesa. O santuário, que teve alguns de seus itens destruídos dentro do jogo, existe na vida real e se chama Itachi Ryuzo. Seus responsáveis se manifestaram afirmando que estão tomando as medidas apropriadas e sugerindo que não teriam concordado com sua inclusão no jogo, caso tivesse sido consultados antes. Então é o seguinte, galera, pra quem sabe, surgiu polêmicas do Yasuke entrando num santuário que existe na vida real e simplesmente, ó, passando a espada nos vasos, nas estátuas sagradas, nas imagens, matando, né, quer dizer, né, acertando NPC, tipo um monge dentro do santuário, levando ele a óbito, fazendo arregaço total lá dentro do santuário. E esse templo entrou até com uma ação processando, porque é um desrespeito. É o seguinte, galera, na minha opinião, hoje a empresa tem que se certificar disso aí, cara. Tem que ir lá conversar com o santuário, pedir uma liberação, se pode fazer uma representação do santuário, né, liberar tal. Porque muita gente fala, mas como é que antigamente... Bom, no Assassin's Creed antigo, você entrava dentro do Vaticano e levava a óbito o Papa dentro do Vaticano. Isso simplesmente não deu nada. Ninguém nem deu bola, só achou legal dentro do jogo. Isso é verdade. Você entra lá no Assassin's Creed 2 e leva o Papa de arrasta pra cima em plena Vaticano, né? Em plena lá na Igreja do Vaticano. Só que assim, galera, isso aí é 2010. Isso aí em 2010, não tinha tanta coisa na internet e tal. Hoje não. Hoje, se você tem um templo religioso, o certo primeiro é você ir lá, pedir permissão e você conversar, né? E claro que não vão autorizar você quebrar as estátuas, você levar a óbito os monges desse templo sagrado. Claro que não vão autorizar. Então, isso é da empresa já saber que não vai poder fazer porque vai gerar polêmica. E saber que vai gerar polêmica, tô falando no modo geral, tá? Não é exatamente a minha opinião. Mas isso, saber que vai gerar polêmica e você pelo menos pedir autorização. Caso não pedir autorização, pelo menos evita problema. Não coloca você levando a óbito um monge dentro do santuário que existe na vida real. Porque, claro, isso com certeza ia dar problema. Comenta aí o que você acha disso, pessoal. Próxima notícia, galera, rapidinho aqui. Resident Evil 3 Remake no iPhone. Pra quem tu sabe, galera, iPhone já tem praticamente aí muitos Resident Evil. Já tem Resident Evil 7, Resident Evil Village, o remake do 2 e do 2 e o 4, perdão. E todos têm até um desconto legal ali pra você jogar no seu iPhone. E agora foi lançado oficialmente, depois de 5 anos aí, o Resident Evil 3 Remake para iPhone. O iPhone precisa ter processador A17 Pro ou superior. A iPad tem que ter M1 ou chip mais novo. E o Mac com processador Apple Silicon, beleza? Além disso, é necessário o sistema operacional iOS ou iPadOS, né, 17 ou macOS Ventura 13. Daí o port está trazendo algumas opções novas, né? Por exemplo, fogo automático, que você só mira com a DIL, espera um pouquinho e a DIL começa a disparar, né, para melhorar a gameplay. E o jogo custa aí R$43 até o dia 16 de abril, com desconto de 67% se você quiser jogar aí o Resident Evil 3 Remake no seu iPhone. E também tem a disponibilidade da DLC por 12 pila, que você vai desbloquear todos os itens cosméticos do jogo. Pessoal, sobre o lançamento da Assassin's Creed Shadow, aqui o que eu vou falar para vocês foi que a própria Ubisoft lançou, tá? A Ubisoft, em suas redes sociais, revelou que Assassin's Creed Shadow ultrapassou a marca de 1 milhão de jogadores. Então, eu vou ler a matéria para vocês, né? Assim que foi lançado Assassin's Creed Shadow, a Ubisoft, né, em suas redes sociais, foi e agradeceu ao público, né? Ela agradeceu ao público pela marca de 1 milhão de jogadores em menos de 24 horas. E além dela ter anunciado o marco desse 1 milhão de jogadores, ela também agradeceu os jogadores por estarem confiando e aproveitando a nova jornada pelo Japão feudal. Dado os últimos lançamentos da empresa, essa marca será muito comemorada, principalmente num dos momentos mais delicados da história da Ubisoft. É assim, galera, esse marco não
tem dados concretos, não tem, a gente não sabe da onde que a Ubisoft tirou ou como que ela pegou esse dado, simplesmente lançou. Obrigado pelos 1 milhão de jogadores. Ela diz, eu tô dizendo que tem 1 milhão de pessoas jogando. Pode ser verdade, pode não ser verdade. Mas diz ela que o jogo bateu 1 milhão de jogadores em menos de 24 horas. Se ela disse, né, vamos torcer para que seja verdade, que ela não esteja querendo inflar números aí. Pessoal, agora um pouquinho de nostalgia para vocês aí que estão acompanhando o programa. Dá uma olhadinha nesse aqui e me diz se não traz nostalgia para vocês. Caramba, né, galera? Muito nostálgico, né? Fala pra mim se é verdade. Eu tive o Polystation aí, o famoso Nintendinho, e, nossa, esse jogo do Patinho, assim, era muito top. Foi o primeiro console que eu tinha. O pai dizia, não, filho, não se preocupe, eu compro esse tal de PlayStation 2 pra você. E ele trazia aí o Polystation pra mim. Isso aí, galera. Comenta aí se você jogou isso aí, se você lembra desse. Muito bem, galera. Mais uma notícia aí que saiu. Estamos chegando ao final do programa. As últimas notícias aí. Essa aqui é sobre uma DLC que vai sair para The Last of Us Part 2, pessoal. A Naughty Dog revelou nova DLC que chegará para The Last of Us Part 2 remasterizada. A versão remasterizada, não a versão da primeira versão de lançamento, tá? A versão remasterizada de PS5 do jogo The Last of Us ganhará um DLC gratuito com novos personagens, novos mapas, troféus e conteúdo adicional. Como confirmado pela Naughty Dog, The Last of Us Part 2 remasterizado receberá uma DLC no dia 3 de abril. Ou seja, no mesmo dia que será lançada a versão para PC do jogo. Vai ser lançar a versão de Last of Us 2, Parte 2, para PC nesse mesmo dia. E os jogadores do PS5 terão acesso ao conteúdo adicional ao mesmo dia. A nova DLC foca no modo roguelike sem volta, né, que é o modo no return lá, que é o modo roguelike do jogo, e adiciona 2 personagens jogáveis, Bill e Marlene. O conteúdo também inclui 4 novos mapas inspirados em locais dos 2 jogos da franquia, ou seja, da parte 1 e parte 2. Além de novos troféus e correções e bugs. Além dos personagens e mapas, a atualização traz uma nova skin para Ellie. Aproveita para você jogar o modo história daí. Que é a jaqueta da Jordan, que saiu no trailer do Intergalactic de Eric Prophet. Assim, os jogadores poderão desbloqueá-la com aqueles pontinhos que você acumula ao jogar The Last of Us Part 2 remasterizada. Saiu de surpresa uma DLC aí por Dragon Rage de Vanguard, né? Vai ficar disponível até 9 de abril. Depois do fracasso estrondoso de Dragon Age de Vanguard, o que levou até a enormes demissões do estúdio que criou o jogo, e conforme dito pela EA que não teria expansões nem atualizações significativas, Dragon Age acabou de receber de surpresa uma DLC de cosméticos. A DLC oferta de visuais e armas para Rock, traz diversos visuais novos para as armas do protagonista. A oferta estará disponível apenas até 9 de abril de 2025 e só pode ser resgatada por quem já possui o jogo em sua conta. Esse conjunto das armas já estava desde o lançamento do jogo disponível em seus arquivos, existindo mods para liberar o seu uso. Agora BioWare, né, apenas os liberou oficialmente para o jogo para todos poderem usá-los. Dragon Age Vanguard encontra-se disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Lembrando que os assinantes da PS Plus têm até 1º de abril para resgatar o jogo como parte do serviço, não é mentira. É isso aí, galera, o jogo já flopou, já deu errado, mas a empresa, o que tiver ali na manga, ali, sobrando, ali, vou lançar pra galera de graça aí. Provavelmente ia fazer parte de alguma coisa vendida, mas já que o jogo não foi pra frente aí, nem na PS Plus salvou o jogo, eles só vão liberar e soltar aí pro pessoal usando. Se você tá jogando Dragon Age aí, não se esqueça de resgatar, se você tem o jogo, pra você ter esses cosméticos aí, beleza? É isso aí, galera. Vamos aqui pra finalizar o nosso programa. Eu deixei essa notícia aqui por último. Eu quero finalizar o Jonah Games News com essa notícia. Eu vou ler para vocês aqui. Caiu um cisco aqui. Criança em estado terminal realiza último desejo assistir um filme Minecraft e também conversar por videochamada com Jack Black. Uma criança em estado terminal realizou seu último desejo ao assistir um filme Minecraft e conversar com o ator Jack Black. Um menino chamado Kevin Cars, de apenas 9 anos, que sofre com um tipo raro de câncer no cérebro, em estado terminal, realizou seu último desejo com uma sessão especial do filme
no caso, né, um filme Minecraft. E também conheceu por vídeo chamado Os Protagonistas. Como último desejo, ele queria assistir um filme Minecraft que estreia oficialmente no dia 4 de abril. Além de poder assistir o filme, ele conversou por videochamada com os atores principais Jack Black e Jason Momoa. Foi a mãe do menino Justin Lobello que compartilhou um vídeo emocionante do momento em suas redes sociais, onde o pequeno Kevin aparece chegando para a sessão especial do filme completa, reservada apenas para ele, e ele chegou de cadeira de rodas. A mãe escreveu: "Ele adorou e nós adoramos celebrar a vida dele dessa forma", escreveu a mãe. E um dia após a sessão, Kevin participou de uma videochamada com o Jason Momoa e o Jack Black e mostrou até o boneco, né, do Jack Black caracterizado como Steve, que é o personagem do filme. Só que infelizmente no dia 12/3, Kevin veio a falecer, mas com seu último desejo realizado. É assim, pessoal, a história de Kevin nos faz pensar como pequenos atos e às vezes desejos simples fazem de um momento como esse uma imensa alegria. Tanto para Kevin como para a família, a mãe dele que ficou muito feliz, né, dele ter realizado esse desejo. E também mostra, pessoal, que também não é só apenas videogame. Os videogames, além de diversão, ele pode também ser um refúgio, né, de tristezas, melancolias e também partes doídas que você passa na vida. Então, ele com esse amor que ele tem pelo Minecraft, o jogo, pelos vídeos que ele assiste no YouTube do jogo, ele queria muito ver o filme e ele era o último desejo da vida dele. E foi atendido e, felizmente, alguns dias depois ele veio a falecer. Mas ele partiu com o seu último desejo realizado, com um sorriso no rosto. E nos mostra, pessoal, que a gente não deve reclamar por coisas pequenas da vida. Coisas que a gente supera, coisas do dia a dia. Você tendo saúde, você tendo sua família, você tendo amor, né? Você vendo a vida tranquila, às vezes sempre, todo dia vai ter problemas, pequenos problemas. Não devemos reclamar. Devemos agradecer a Deus e agradecer pela vida que a gente tem. Então, faça dos momentos pequenos, dos momentos importantes da sua vida com alegria. Transforme momentos que podem ser superficiais, podem ser mínimos, em grandes momentos. E com essa mensagem, eu finalizo o Jonah Games News de hoje e presto minha homenagem ao Kevin Cars, aí um guerreiro que partiu, mas com o seu desejo realizado. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Deixe seu like, se inscreve no canal se for inscrito. Aguardo vocês no próximo programa, sábado que vem às 19h30. Ou siga aí o canal do Whats, ative o sininho para ficar por dentro em tempo real das notícias. Até o próximo programa, pessoal. Fui. One of the new skills.